Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi impressa para vocês, a primeira atividade, certo? Essa atividade está baseada nas páginas 72 a 83 do livro de vocês. Então, para a gente fazer a correção, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vai aparecer para vocês aí algumas imagens que tem a ver com o que a gente vai estudar hoje. Muito bem. Então, usando essas imagens, a gente vai responder as perguntas da atividade baseado no livro didático de vocês. Tá? A primeira pergunta é a seguinte, está aqui. Como os combustíveis fósseis são predominantemente usados? Então, a gente, para responder essa questão, precisa entender o que são combustíveis fósseis, né? O que seriam os combustíveis fósseis? Como eu mostrei aqui, ó, eles são fontes de energia não renováveis. Na natureza, nós temos diversas maneiras de obter energia, né? Algumas podem se renovar, outras não. Essas que a gente conhece como combustíveis fósseis não se renovam, são não renováveis. As reservas se esgotam. Por exemplo, o petróleo, temos aqui uma figura mostrando o carvão mineral, que é esse daqui. O carvão mineral é uma rocha que é extraída do subsolo, e o gás natural. O gás natural, normalmente encontrado em camadas próximas onde é achado o petróleo, né? Inclusive. Mas, enfim, a questão é saber como os combustíveis fósseis são predominantemente usados. Então, para responder essa questão, nós vamos aqui na página 72, o primeiro parágrafo. Eles são predominantemente usados nos sistemas de transporte, na produção industrial e na termoeletricidade. Sistema de transporte, por exemplo, o petróleo. Derivado do petróleo, a gasolina. Você vê que a gasolina é usada, né? Nos veículos. O óleo diesel também é um derivado do petróleo, é usado em veículos também, né? Na produção industrial, né? Por exemplo, o petróleo também, ele tem um subderivado, né? O petróleo é o plástico. Então, existem diversos tipos de materiais plásticos hoje em dia, sacolas plásticas, vasilhas plásticas, né? Enfim, derivados do petróleo. Então, a indústria vai trabalhar bastante com isso. Muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia é feita de plástico, tá? Então, na produção industrial, a gente vai ter derivados aqui, principalmente do petróleo, certo? Na termoeletricidade, aí vai entrar esses outros dois aqui também com força, porque a queima não só do petróleo, né, dos seus derivados, mas também a queima do carvão e a queima do gás natural, a queima principalmente aqui do carvão mineral, é usada na termoeletricidade. O que é a termoeletricidade? É quando você queima o carvão, a queima vai fazer com que uma água acumulada em um reservatório entre em ebulição, gerando vapor. E esse vapor, quando ele é contido, né? Ele para ser, vamos dizer assim, jogado para fora, né? Ou quando ele sai, né? O que vai acontecer? Ele vai girar, né? Uma turbina que faz com que gere um campo magnético, porque essa turbina é metálica. E esse campo magnético gera eletricidade. Então, a queima do carvão mineral pode até mesmo acontecer, né, no caso do petróleo e do gás, né, também pode gerar eletricidade. Então, as termoelétricas fazem isso, tá bom? Usando o potencial térmico dessas coisas, desses combustíveis aqui, essas fontes, né, vamos dizer assim, de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis nada mais é do que o resultado da decomposição de antiga matéria orgânica que existia no planeta, né? Matéria orgânica de antigas florestas, até mesmo dinossauros também. Depois de muitos e muitos anos de decomposição, sob algumas circunstâncias muito pesadas, né?
temperatura e pressão lá embaixo do subsolo, então aí dá origem a esses combustíveis fósseis aqui, tá? Ricos em CO2, inclusive, que é um resultado da decomposição desses animais e vegetações antigas. Quando acontece a queima desses combustíveis aqui, o parágrafo diz que acontecerá o quê? Poluição, né? Indesejáveis consequências para a saúde, né, com ela. Acentua o efeito estufa e causa sérios problemas ambientais, como as chuvas ácidas e a intensificação das ilhas de calor. Então, veja como a queima desses produtos aqui pode fazer mal para a natureza e para nós, seres humanos, também. Tá bom? Com isso, a gente responde a primeira questão. Vamos à próxima, a número 2. Muito bem. Questão número 2. Quer saber, nos países em desenvolvimento, especialmente os de economia emergente, há expressivo aumento do consumo de energia. Explique o motivo. Essa questão ela vai ser respondida com base aqui também na página número 72. Tá certo? Então, economia emergente. O que seria economia emergente? Economia emergente vai ser o tipo de economia que é considerada crescimento, né? Está melhorando cada vez mais. O Brasil, por exemplo, é uma economia emergente, tá? Por que países como o Brasil, que tem economia emergente, esses países em desenvolvimento, né, aumenta o uso da energia elétrica, né? Por que esse número está crescendo nesses países? Página 72 explica. Aqui na segunda coluna do parágrafo, aqui, o segundo parágrafo explica. Já nos países em desenvolvimento, de economia emergente, né, há expressivo aumento do consumo de energia. Isso se dá, sobretudo em razão do crescimento econômico, que leva à ampliação na produção e ao maior acesso da população a bens de consumo, como automóveis, eletrônicos e eletrodomésticos. Olha só, então, esses países emergentes estão melhorando a sua economia cada dia, né? Isso faz com que a produção aumente de eletrodomésticos, né? Eletroeletrônicos, automóveis, e aí faz com que a energia, de modo geral, ela precise ser alcançada por mais pessoas, então isso aumenta o consumo, né? Aqui eu coloquei essa imagem, são dois que ligam fios de alta tensão, né, entre cidades, a partir de onde ela é gerada, né, de uma hidrelétrica, até chegar nas subestações, nas cidades, e dali é distribuído para as casas e estabelecimentos também, e assim por diante. Mas eu coloquei essa imagem, mas a energia aqui que fala não é apenas a energia elétrica, tá certo? Pode ser também através dessas outras fontes que a gente já citou também, né? Conforme a economia melhora, né? Isso daqui também vai ter que ser mais extraído, né? Para atender a demanda daquele determinado país, né? Isso daqui é outro exemplo, é a questão da eletricidade. Quando a pessoa ela vai melhorando a sua condição financeira, ela vai querendo comprar mais produtos, né? Eletroeletrônicos, né? Videogames, computadores, né? Produtos que facilitam a vida, como lavadoras de pratos, lavadoras de roupa, né? E tudo isso demanda, né, eletricidade, só para citar o exemplo da eletricidade. Ok? Então é o que acontece. O crescimento se dá por isso. Também tem a ver com o crescimento populacional. Quanto mais pessoas no país, maior a demanda por energia. Mas tem muito a ver também com o poder de compra do país. Às vezes o país tem muita gente, mas o povo não tem condição de comprar eletroeletrônico, então não é necessário aumentar a produção de energia, né? Tem mais a ver com o poder econômico mesmo da população. Próxima questão.
lá, questão agora número 3. Por que o Brasil tem um potencial energético privilegiado comparado ao de muitos outros países? Por que o Brasil tem um potencial energético privilegiado comparado ao de outros países? Para responder essa pergunta, a gente agora vai passar algumas páginas do livro. Chega aqui na página 76. No primeiro parágrafo aí no tema, né? Panorama do setor energético no Brasil. Aí falando, potencial energético do Brasil é privilegiado, se comparado ao de muitos outros países. A utilização de fontes renováveis, como o aproveitamento hidrelétrico, a obtenção de energia a partir da biomassa, são expressivas. Já a produção de petróleo e gás natural, fontes não renováveis têm aumentado gradualmente. Então, o Brasil, ele vai tanto ter à disposição a utilização de fontes renováveis, como esses aqui, que já falou, né? O potencial hidrelétrico é muito bem aproveitado aqui no Brasil, tanto com grandes hidrelétricas, com uma grande área alagada aqui, gerando bastante energia, como também pequenas centrais hidrelétricas, né? PCH. Também, como ela é bem miudinha, bem menorzinha, mas também gera eletricidade aqui. Uma pequena central hidrelétrica também gera eletricidade. É limpa, é renovável, porque a água sempre vai estar passando aqui, graças ao ciclo das águas, né? Com as chuvas, evaporação, e vocês já sabem o restante, né? A biomassa, né? Que é plantas, né? Oleaginosas, como a cana-de-açúcar, pode servir, né? O trigo, a soja, tá certo? Algumas plantas com esse potencial, elas podem gerar combustíveis como o álcool, etanol, né? Cana-de-açúcar da origem aí, por exemplo, o etanol. Isso é combustível, por exemplo, para veículos. O Brasil aproveita bem isso daqui. E tem muitas áreas brasileiras aqui que estão sendo reservadas, né? Plantadas, onde é plantada a cana-de-açúcar, por exemplo, para esse fim, gerar a questão do combustível, né? Oriundo aqui da biomassa. E aqueles que a gente já conhece também aqui no Brasil, o petróleo, né? A gente já sabe muito bem. O Brasil é um grande produtor, né? E até mesmo exporta petróleo. E nós temos algumas jazidas de carvão mineral que também são usadas no território brasileiro. O gás natural não é tão explorado aqui, não. Até porque ele é mais usado assim para fim de aquecimento de casa, né? Domicílios. Mas para fim de cozinha, aí sim, aí nós usamos também, tá bom? O gás de cozinha, né? A gente pode colocar aqui como exemplo também. Bom, essa é a questão número 3, vamos agora para 4. Primeiro que o Brasil ele é um país muito privilegiado, né, com relação à geração de energia, né? Tem várias maneiras para fazer isso. Sem falar dos outros, né, que o livro não está citando aqui, mas que a gente poderia citar que tem em menor escala, né? Como, por exemplo, aqui na situação da energia eólica, tá bom? No Rio Grande do Norte a gente tem alguns parques eólicos, né? Enfim, no litoral brasileiro é bastante explorado em vários lugares. Onde tem serras também dá para explorar. E assim por diante, tá bom? Energia solar em algumas regiões aproveitada, só que em menor escala, tá? Solar, eólica ainda estão engatinhando, né? Em comparação com essa daqui, que é muito bem explorada aqui no Brasil. E essa também está crescendo, né? Mas vamos agora para 4. 53, apoiado por um grande movimento popular, o que Getúlio Vargas fez? 53, apoiado por um grande apoio popular, o que Getúlio Vargas fez? Bom, pessoal, aqui na página 77, me mostrando que Getúlio Vargas ele criou a Petrobras. Aqui, ó, Petrobras. Instituiu um monopólio estatal na extração, transporte e refino do petróleo. Monopólio estatal. O que é monopólio? Significa que só há um polo, né, de extração, aqui de exploração do petróleo. Né? Estatal diz respeito ao poder central do país, né, ao governo do país, o governo federal. Né?
Só o governo federal podia extrair, transportar e refinar o petróleo. Extração, vocês sabem, né? Eles vão lá, perfuram o subsolo, retiram. O transporte, né? Transportar, né? No caso, para algum lugar. E através de meios de transporte, isso é feito, né? Outra vez talvez através até de oleodutos, né? Pode ser feito também. Pode ser feito através de barril também. E o refino, que é quando você pega o petróleo e refina ele, limpa ele das impurezas. Com o slogan "O petróleo é nosso", havia no país um movimento de cunho nacionalista que questionava o domínio estrangeiro no setor. Então, com a criação da Petrobras, surgiu um orgulho aí nacional partindo do governo, né, em direção às pessoas do país, do Brasil, né, questionava o domínio estrangeiro no setor. Então, o Brasil agora estava se preocupando mais em extrair o que o Brasil tinha para ser explorado, né. Na costa brasileira tem muito petróleo disponível ali no Rio de Janeiro, ali na costa do São Paulo, até mesmo aqui no Rio Grande do Norte a gente tem também reservas de petróleo em mar, em terra também, que são explorados pela Petrobras. Tá? Recentemente saiu uma notícia de que a Petrobras iria sair do Rio Grande do Norte, né? Mas durante muitos e muitos anos o potencial daqui do Rio Grande do Norte foi muito bem explorado, né? Aqui em Mossoró, eu estou agora em Mossoró, né? Com a minha família aqui, esses dias. Inclusive, é uma cidade muito conhecida e se desenvolveu bastante por causa da exploração do petróleo em terra, né? Mas existem em outros lugares também. Mas veja como Getúlio Vargas, ele desenvolveu o Brasil, né, nesse período aqui, nessa década de 50 e 53, mas especificamente com a criação da Petrobras. Para a próxima pergunta. Usando o mapa da página 78, responda. A. Quais estados brasileiros possuíram refinaria em 2015? Aqui está o mapa da página 53. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Bom. Página 53 vocês têm um mapa aí disponível. A resposta para essa pergunta é só analisar as refinarias aqui do petróleo para poder responder, tá bom? Vamos lá. O que vocês observam de acordo com a legenda das refinarias da Petrobras, por esse símbolozinho roxo, tá bom? O símbolozinho roxo indica a presença de refinaria dentro do Brasil. Então é só contar qual é a quantidade de refinarias aqui. Aliás, quais estados possuem refinaria em 2015? Então vamos lá, Amazonas aqui tem Manaus, Ceará tem, Rio Grande do Norte tem, Pernambuco tem, Bahia também tem, mas aqui embaixo, já no Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, descendo aqui para o sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul. Esses são os estados brasileiros com presença de refinaria em 2015. Bem, qual refinaria possui maior capacidade instalada? Em 1.000 barris por dia. Qual era o que tinha maior capacidade instalada? Em 1.000 barris por dia. Aí já vemos aqui na legenda, ó, o número indica a capacidade instalada em 1.000 barris por dia. Se você vier aqui olhar no mapa, você vai ver que na Bahia tem uma refinaria chamada Rian, São Francisco do Conde, que tem 323.000 barris por dia. Essa é a capacidade da refinaria aqui da Bahia. Então, essa aqui tem mais capacidade instalada, né, em barris por dia. Certo? Então, vamos agora para a próxima questão.
6. Quais estados brasileiros possuem jazidas de carvão mineral com viabilidade econômica de exploração? Pessoal, no Brasil nós temos aqui presença de carvão mineral, principalmente nos estados do sul do país. A resposta para essa pergunta vai estar aqui, página 81. Embora existam jazidas de carvão mineral em outros estados da federação, eles são pouco expressivos e apenas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná, as camadas de carvão apresentam viabilidade econômica para a exploração. Aqui você tem um cinturão carbonífero, ó, pintado em rosa, e nessa localização aqui é possível você extrair carvão mineral com possibilidade aí de exploração, tá? Tem várias cidades aqui, ó, que estão dentro desse cinturão, né? Porto Alegre, inclusive, está nesse cinturão. Criciúma, lá em Santa Catarina, cidade muito conhecida também, né? Está dentro desse cinturão. Bom, vamos para a próxima questão. No século XX, muitos presidentes brasileiros priorizaram o transporte rodoviário no Brasil. Que associação de fatores contribuíram para essa opção? Então, o Brasil, vocês sabem, né? Tem estrada em todo canto. Por que os presidentes, ao longo do século XX, né, principalmente, né, desenvolveram tanto esse setor aqui rodoviário? Por que eles priorizaram o rodoviário e não o ferroviário, por exemplo? A gente vai ver a resposta na página 82. Tem um quadro aí, ó, para saber mais. Transporte de cargas no Brasil. Você vai pular os 3 primeiros parágrafos, vai no 4º parágrafo, que informa o seguinte. A opção política pelo sistema rodoviário se iniciou na segunda metade da década de 20, ao longo do mandato de Washington Luiz. O slogan do governo era governar governar é abrir estradas. Então, começou cedo, logo no início do século XX, já começaram a pensar que as estradas seriam uma solução mais prática para o transporte aqui no Brasil. Ainda no século XX, Getúlio Vargas, promovendo a integração das regiões brasileiras, Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas e a construção de Brasília, os presidentes militares do período da ditadura, com o programa de interação do Norte e Centro-Oeste, as demais regiões, também priorizaram o transporte rodoviário. Isso por causa de uma associação de fatores. Aí vamos ver quais eram os fatores que levaram em conta para fazer essa priorização do transporte rodoviário. Veja que temos aqui algumas pessoas importantes do governo, né? Washington Luiz, Vargas, Kubitschek. Quais as vantagens, né? É mais rápido e barato construir uma rodovia do que uma ferrovia. Então, quando você vai construir uma ferrovia, sai caro. Sai caro construir uma ferrovia. Então, é mais barato você construir uma rodovia. Isso foi levado em conta na decisão. Outra coisa, o setor rodoviário e as indústrias automobilísticas são grandes geradoras de empregos diretos e indiretos. E, historicamente, houve pressão política de empresas multinacionais. Então, quando você constrói uma ferrovia, você não gera tanto emprego quanto você gera quando vai, por exemplo, construir uma rodovia. Essa é outra situação, né? E a pressão de multinacionais. Você vê que tem muitos multinacionais, por exemplo, que fabricam automóveis, que não teriam tantas vendas no país se o transporte rodoviário não fosse priorizado, né? Por exemplo, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, que são muito presentes aqui no Brasil, né? São multinacionais de outros países, né? E tem muitas vendas aqui no país por causa dessa priorização. Outra coisa, falta de planejamento estratégico a médio e longo prazos. Quando você constrói uma ferrovia, transporte ferroviário, de trens, né? Você não tem que fazer manutenção quase nunca. É um tipo de coisa que você faz uma vez e mal tem que fazer uma manutenção. Troca de peças, né? E manutenções. Já o transporte rodoviário, percebo que constantemente tem manutenção. Para tapar buracos, para passar um asfalto novo, né? Aumentar o acostamento e assim por diante. Então, não foi pensado nisso, né? A longo prazo, a médio prazo, o planejamento não foi feito direito. E aí priorizaram o transporte rodoviário. Outra
coisa, em 1973, baixos preços do barril de petróleo. Então, década de 70 ali, o petróleo estava barato, consequentemente a gasolina barata também, favoreceu o quê? Transporte rodoviário mais uma vez. Então, por isso tudo, pessoal, o transporte rodoviário é tão presente aqui no Brasil. Os presidentes, ao longo dos anos, foram priorizando essa opção, né, pelo transporte rodoviário. E até hoje a gente tem que o Brasil em todo ele é interligado por várias rodovias federais, estaduais, municipais também. Bom, então, pessoal, é isso que a gente tinha para fazer hoje. Espero que tenha dado para entender. Eu acho que ficou assim, fácil, né? O assunto é bem interessante e é fácil de entender. Mas, caso surja alguma dúvida, podem mandar perguntas, não tem por que ter medo. Não precisa ficar com vergonha, certo? Pode ficar à vontade. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Se cuidem bem.